Olá pessoal, vamos resolver uma questão de eletrostática, né? Interação entre três cargas nos vértices de um triângulo equilátero, certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho um triângulo equilátero, os três lados são iguais, certo? Onde os vértices desse triângulo estão encontradas as cargas elétricas, né? Aqui eu vou chamar de Q1, aqui de Q2, aqui de Q3, certo? Sendo que Q1 é igual a menos 2 microcoulombs, certo? Q2 e Q3, todas as duas cargas têm o mesmo valor, no caso aqui de 3 microcoulombs, positivo aqui, ó, 3 microcoulombs. Lembrando que um micro equivale a 10 elevado a menos 6, né? Milhão. 1 milhão de vezes menor que o metro, tá bom? Então aqui eu tenho o seguinte, ó. E a distância, né, entre essas cargas aqui, ó, elas têm o mesmo valor, certo? Que é de 30 centímetros. Considere, galera, 30, certo? Considere que essas cargas estão imersas no vácuo, tá bom? Ou seja, a constante eletrostática aí, nesse caso aí, é 9/10 a nona no Sistema Internacional de Medida da Newton metro quadrado por coulomb quadrado, tá bom? Então vamos lá. Então, o que é que eu quero saber? Eu quero saber a força resultante agindo nessa carga Q1. Perceba que ela é negativa, ó. E essas cargas aqui, ó, elas são positivas. Tanto Q3 como Q2, elas são positivas, tá bom? Então vai ter uma força de interação de quê? De atração ou de repulsão. Cargas entre a carga, por exemplo, Q1 e Q2. Vai ter uma força de atração ou de repulsão. Vai ter uma força de atração, né? Os opostos se atraem, certo? As cargas opostas se atraem. Então nesse caso aqui eu tenho o seguinte, ó, negativo vai atrair a carga positiva, certo? Então vai ter uma força de atração. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, negativo, positivo, ó, atração. Beleza. E aí a força resultante vai ser aqui, ó. Ela vai vir para cá essa carga, ó. E eu vou ter o que? A diagonal de quê? De um paralelogramo. E aí eu vou usar a regra do paralelogramo, que diz o seguinte, que nós temos que, para encontrar aqui nesse caso a força resultante, eu tenho que utilizar o que? A lei dos cossenos, certo? Vocês lembram da lei do cosseno? Vou deixar aqui só para a fórmula aqui, só para vocês lembrarem um pouco. Que é o que? Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 com F2, né? Aqui também, ó. 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo θ, né? O ângulo θ, o ângulo de aqui, ó, de abertura aqui, ó. Certo? Mas veja só, gente, quem é F1, quem é F2, né? F1, digamos, é a força aqui de interação entre a carga Q1 e Q2, certo? E F2, a força de interação entre a carga 1 e 3, tá bom? Então esse lado aqui eu vou chamar de F1 e aqui de F2, certo? E aqui é a força resultante. Vou colocar até aqui um FR, força resultante. Então, veja só, gente. Perceba que a carga a força F1, né, está envolvendo as cargas Q1 e Q3, que é menos 2 microcoulomb com 3 microcoulombs, né? A mesma coisa vai acontecer com F2, que é esse lado de cá, ó. A força de interação entre a carga menos 2 microcoulomb com 3 microcoulomb, ou seja, a força F1 é igual a F2, certo? Então, eu posso chamar o que? F1 igual a F2, não é não? Eu posso dizer que F1 é igual a F2. Logo, os dois, tanto F1 como F2, eu posso chamar simplesmente de F, né? Vou chamar isso aqui de F. Então isso aqui vai ficar como? Eu simplificando isso aqui, essa equação aqui. Vou até apagar aqui para desenvolver ela aqui. Peraí. Então, F1, vou colocar aqui. F1 é igual a F2, que eu vou chamar isso aqui de F, Fzão, né? Vou chamar isso aqui de F, tudo F. Sendo F, isso aqui vai ficar assim, ó. Força resultante ao quadrado é igual a F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2 vezes F vezes o cosseno de que ângulo, galera? Perceba que isso aqui é um triângulo equilátero, ou seja, os três lados são iguais, os três ângulos são iguais.
E eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180 graus. Então 180 dividido para 3 dá o quê? 60 graus, né? Então aqui eu tenho 60 graus, ó. Então eu vou utilizar o cosseno de 60. Vamos lá, simplificando. Força resultante ao quadrado é igual a F ao quadrado mais F ao quadrado, 2F ao quadrado. Mais 2 vezes F vezes F, 2F ao quadrado. Vezes o cosseno de 60. Lembra da tabela? Cosseno de 60, 1 sobre 2, né? Vezes 1 sobre 2. E aqui eu faço o método Jason. Corta, Fred Group. E aí eu tenho o seguinte, ó. Força resultante, tirar esse aqui. Não, vou continuar aqui. Força resultante ao quadrado é igual a 2F ao quadrado mais... Aqui vai ficar o que, ó? 1 vezes F ao quadrado, né? Então 2F ao quadrado mais F ao quadrado dá 3F ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a 3F ao quadrado. O inverso da potenciação é a radiciação, né? A raiz. Então eu tenho força resultante é igual a raiz quadrada de 3F ao quadrado. Cortando esse expoente aqui, ó, com esse índice aqui, nós temos força resultante é igual a F raiz de 3 newtons, né? Força resultante. Guarda esse valor aqui, galera, que eu vou tentar encontrar quem é o valor desse F aqui, ó, para substituir na fórmula, certo? Porque o valor desse F aqui ou é F1 ou F2, todos dois têm o mesmo valor, certo? Então eu vou guardar esse valor aqui. Força resultante é igual a F raiz de 3, certo? E eu vou apagar aqui, ó. Aí vocês dão uma pausa no vídeo, copiei isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Encontrei esse valor. Agora eu vou encontrar a força F1, força F1 e F2, né? Que são as mesmas forças, certo? E aí o que acontece, gente? Vou colocar aqui a força F1, que é a força de interação entre a carga 1 e 2. Então a força de interação entre a carga 1 e 2 é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Força de interação entre a carga 1 e 2 é igual a K0. Quem é K0? 9 10 a nona, né? Newton metro quadrado por coulomb quadrado, tá bom? Então 9 vezes 10 a nona vezes Q1, que é 2 microcoulomb. Perceba, gente, ele está negativo, mas a gente, como a gente aqui na equação, né, na lei de Coulomb, a gente trabalha em módulo, ó. Então a gente vai colocar o valor positivo, tá bom? 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes Q2, que é 3 microcoulombs, né? Micro 10 a menos 6, né? 3 microcoulomb. Micro é 1.000 milhão, 1 milhão de vezes menor que o metro. Sobre a distância. A distância aqui, ó, é de 3 centímetros, ou 30 centímetros, desculpe. 30 centímetros, certo? A distância entre as cargas aqui, ó, 30 centímetros. Que em metro vai ficar o quê? 3 vezes 10 elevado a menos 1, né? 3 a 10 a menos 1 metro. Lembrando que a distância é ao quadrado, ó. Como é que eu sei que isso aqui é a menos 1? Porque eu vou usar aquela tabelinha. Vocês lembram daquela tabelinha? Ó, metro, decímetro, centímetro, aí milímetro, né? E aí o que acontece? Centímetro para metro vão andar duas casas, ó. Uma, duas. Então 30 centímetros vão andar duas casas para a esquerda para transformar em metro, ó. Uma, duas. Aí vai ficar 0,3 metros, que é igual a 3 a 10 a menos 1. Certo? Beleza, continuando. Aí aqui eu tenho o seguinte, ó. Força de interação entre a carga 1 e 2 é igual a... eu posso multiplicar tudo ou levar isso aqui ao quadrado e cortar com 9. Vou multiplicar tudo para não complicar a vida de vocês. Aí 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3, 54. Vezes 10 elevado a... Aqui eu tenho produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Mas o expoente aqui tem sinais diferentes, ó. 9 com menos 6, 3 positivo. 3 positivo com 6 negativo, 3 negativo, né? Sobre 3 ao quadrado, 9, né? Porque está multiplicando um expoente 1 aqui, ó. Aí 10 elevado a menos 1. Aí menos 1 vezes 2, 10 a menos 2. Né? E aí eu divido 54 dividido por 9, que vai dar o quê? 6, né? Força de interação entre a carga 1 e 2
é igual a 6 vezes 10 elevado a... Vê só, aqui eu tenho divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então aqui vai ficar menos com menos mais, né? Menos 3 mais 2 menos 1, que é igual a 0,6 newtons. Então a força F aqui, né? Que é F1 ou F2, né? Então todas as duas têm o mesmo valor, vai dar 0,6. Então substituindo os valores aqui, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a força resultante, que é F raiz de 3, e F é 0,6, raiz de 3 newton, certo? Se você considerar a raiz de 3 como 1,7, vai dar a força resultante 1,02 newtons, tá bom? Então é isso aí, pessoal, até a próxima, tchau!